Olha, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão está indo a todo vapor. Os ministros do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem julga a cassação de chapa, eles estão dando sinais cada vez mais, inclusive os que não são do STF, porque lá dos 7 ministros, alguns fazem parte do STF e outros não. Eles começam a dar sinais cada vez mais claros de que a cassação da chapa do Bolsonaro vai avançar e de que o Bolsonaro tem motivos para se preocupar. Hoje, o OG Fernandes, que é o relator, ele é um dos ministros, ele é o relator de vários dos processos de cassação de chapa do Bolsonaro. Hoje, ele rejeitou a inclusão de algumas provas em um dos processos de cassação de chapa. Isso, a princípio, parece uma notícia ruim, mas a notícia é ruim pro Bolsonaro, porque o motivo dele rejeitar a inclusão das provas é que isso atrasaria demais o processo. Essas são provas que estão na CPI das fake news faz 5 meses e que a CPI das fake news não investigou a fundo. Falta perícia nessas provas. Aí o relator entendeu, peraí, a gente já tem outras provas aqui, a gente não precisa ficar esperando eternamente a CPI das fake news. E na mesma decisão, o OG Fernandes, ele também perguntou ao ministro Alexandre de Moraes, que está no TSE e também é do STF, se as provas do inquérito das fake news já podem ser compartilhadas com o TSE. E, minha opinião, Thiago, eu acho que ainda não podem, mas o Alexandre de Moraes ele vai responder se podem ou não. Se ainda não puderem, ele vai falar, calma, espera mais um pouco, que quando der, a gente compartilha. Então, as provas do STF serão compartilhadas com o TSE, as provas da CPI das fake news serão, algumas delas, essas, no caso, que eu estou falando a respeito, são provas de que o WhatsApp enviou para a CPI das fake news informações de quem são as contas que disparavam fake news antes da eleição. Só que a CPI das fake news está paralisada por causa da pandemia. É engraçado, é uma CPI que fala sobre o mundo virtual, né, fake news, mas os deputados, os senadores, os parlamentares não sabem que existe videoconferência. Então eles paralisaram a CPI completamente durante a pandemia. Esse é o tamanho da incompetência dessa CPI. Então as provas não foram analisadas, vários pedidos de quebras de sigilos não foram analisados faz vários meses. E aí tá tudo paralisado, o TSE falou, peraí, já que vocês estão paralisados, vai para lá, a gente vai pegar aqui as provas do inquérito do STF, que está muito mais adiantado, que continua a todo vapor. Então o Bolsonaro que se cuide, porque a coisa vai ficar feia. O TSE mostrou que eles querem acelerar os processos de cassação de chapa, não querem que isso seja jogado só no ano que vem, não. Querem esse ano ainda. Então ainda esse ano teremos o julgamento desses processos. E ó, eu vou falar, a coisa vai ficar feia. E eu vou explicar por quê. Mas antes, você quer ver a coisa ficar feia? Quer dar um empurrão final nesse governo? É um segundo. Curte o vídeo, mas principalmente, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se inscreve clicando aqui, tem um botão. Você se inscreve no canal. O algoritmo do YouTube, a gente está falando aqui de fake news, de redes sociais. O algoritmo do YouTube, quando você se inscreve, ele vai entender que esse vídeo está bombando. Que, pô, o cara em 3 minutos, ele entrou e já se inscreveu no canal, e o algoritmo do YouTube vai começar a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Então a pessoa entra na página inicial, vai ter esse vídeo. Aí mais gente clica, mais gente entra no vídeo, mais gente se inscreve no canal e vai virando uma bola de neve. O YouTube vai mostrando para mais e mais e mais gente. E assim a gente quebra no meio as fake news do bolsonarismo, porque eles atacam com fake news. A CPI das fake news, uma das coisas que eles conseguiram nos últimos meses, enquanto a CPI está paralisada, foi provar que o Bolsonaro, em apenas 38 dias, apenas uma campanha, que era a campanha da reforma da Previdência, em 38 dias o bolsonarismo fez mais de 2 milhões de anúncios, exatamente 2 milhões e 65 mil anúncios no YouTube, em canais da extrema-direita, canais bolsonaristas. Quer dizer, eles estão recebendo muita grana, muita verba pública para mentir e para apoiar o bolsonarismo. Então, para a gente fazer oposição, é um segundo e é de graça. É só você clicar e se inscrever e você já ajuda para o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente. Então, é um segundinho, clica. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só, a CPI da fake news está paralisada. Eles conseguiram essas provas sobre o WhatsApp. O WhatsApp enviou dados de 55 perfis, que segundo o WhatsApp são os perfis, no caso, números de telefone, são os números, as contas do WhatsApp que mais dispararam durante o período eleitoral. 400 mil contas do WhatsApp foram banidas durante o período eleitoral. Quer dizer que o Bolsonaro usava 400 mil robôs. Desses, 55 são os que mais enviavam disparos, que era em massa, sem parar. E são números do Brasil, da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Vietnã. Mas todos esses números têm IPs do Brasil, quer dizer,
Tem o número do Vietnã, mas a conta está sendo administrada aqui no Brasil. Não faz sentido. Tem o número da Inglaterra, mas o cara está aqui no Brasil o tempo inteiro. Outro dos Estados Unidos. Essas contas eram utilizadas assim. A CPI das fake news conseguiu esses dados. Só que aí vem a minha crítica à CPI das fake news e aos parlamentares. Deveriam fazer um workshop, quer dizer, um curso, um pequeno curso de internet e redes sociais na CPI das fake news. Por quê? Porque é uma CPI que trata de fake news, é uma coisa que é no ambiente virtual, redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok. Olha, TikTok, eu vou dar um exemplo. Se você perguntar para os 36 membros da CPI da fake news o que é TikTok, a maioria não sabe, a maioria nunca entrou no TikTok. Se você perguntar para eles como usa o Instagram, eu vou te falar, a maioria, quem usa o Instagram é o assessor, o cara não sabe nem a senha dele do Instagram, nem do Twitter, nem das redes sociais. Agora, como é que você quer que um monte de gente que não entende absolutamente nada do assunto investigue sobre o assunto? O Ângelo Coronel, ele é o presidente da CPI da fake news, ele não sabe nada de redes sociais. Assim, nada. É igual você vai construir uma ponte, em vez de você contratar um engenheiro, você contrata um filósofo. O que o filósofo vai fazer para construir a ponte? Nada, ele não sabe. Ele pode fazer o desenho da ponte, contratar um pedreiro para colocar o tijolo, mas a ponte vai cair. É isso que está acontecendo na CPI da fake news. Aí eles conseguiram esses dados, e o que aconteceu? Tá tudo parado, porque começou a pandemia, acabaram as sessões presenciais na CPI, em vez de fazerem sessões virtuais para votar tudo, porque os votos lá não são votos secretos, e mesmo se fosse fazer um sistema de voto secreto é a coisa mais fácil do mundo. Eu, Thiago, sou programador, eu faço isso em 1 hora, um sistema de voto secreto, é uma coisa simples. O Rony Telles também é programador, tem canal, vai lá no canal dele e pergunta: Rony Telles, quanto tempo você demoraria para fazer um sistema de votação? Com login e senha, a pessoa vota e aparece. Mas não demora 1 hora para fazer. Tem até sistemas prontos online para copiar. É uma coisa simples, eles não sabem. Eles não sabem. Essa é a CPI das fake news, esses são os parlamentares. Pois bem, aí o que acontece? Eles estão com essas provas há 5 meses e falta perícia, falta para ajudar a montar um quebra-cabeça com as provas, falta a CPI votar vários pedidos na CPI de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo não sei o que, várias quebras de sigilos, novos depoimentos e tudo mais para a CPI montar toda a investigação é como se fosse um quebra-cabeça, você vai ligando os pontos. Aí não tem porque eles são parados, não tem mais sessão, não vota nada, eles vão receber a informação de que teve 2 milhões de anúncios em canais bolsonaristas. Mas essa informação é uma informação vaga e perdida. Não pode ser usada em processo porque não tem a ligação. 2 milhões, mas exatamente onde? Quanto dinheiro? Quanto disso? Quanto aquilo? Não pode porque a CPI não está votando. E aí, essas provas que ajudariam a abastecer o Tribunal Superior Eleitoral, o relator já falou: tira essas provas, essas contas do WhatsApp de lado, porque não vai ser necessário, porque o STF sim está trabalhando no inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes está investigando, está a todo vapor, a gente viu, teve busca e apreensão, ele já quebrou sigilo bancário de várias pessoas, inclusive do dono da Van desde antes da eleição. Quer dizer, ele colocou o período antes da eleição de propósito, que é para pegar o pessoal no pulo, pegar os crimes eleitorais para caçar a chapa. E aí o relator do TSE falou ao Alexandre de Moraes, na mesma decisão em que ele ignora essas provas, ele pede para o STF: vocês têm provas? Mandem. E aí o Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news está em estágio avançado. Nas próximas semanas teremos novidades. Anota, compra um post-it, anota, teremos novidades na CPI das fake news. Na CPI não, no inquérito das fake news. Thiago falou, põe na sua geladeira e espera. Quando tiver, você vai falar: tá vendo? Ele falou mesmo. Teremos novidades, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. E isso vai abastecer o TSE. E aí tem vários processos de cassação de chapa do Bolsonaro. E olha só, quando tem gente que fala: Thiago, você é muito otimista. Não, eu sou realista, eu vou ligando os pontos e eu faço a análise. Agora, tem coisa que até eu falo que não vai acontecer e que acontece. Por exemplo, tem 2 processos no TSE de cassação da chapa do Bolsonaro que eu falei aqui, a chance desses processos passarem é 0. O TSE vai arquivar esses processos. Os processos em que o Bolsonaro tem chance de ter a chapa cassada são outros 4. Mesmo assim, esses 2 processos que tratam da invasão de um grupo de Facebook, era um grupo que tinha 3 milhões de mulheres, chamado Mulheres contra o Bolsonaro. E ali eles organizavam várias manifestações de rua contra o Bolsonaro. Isso em 2018, antes da eleição. Teve até uma manifestação gigantesca do Ele Não, em várias cidades, foi organizado ali. Alguém
invadiu esse grupo e mudou o nome para Mulheres com Bolsonaro, #17. E o Jair Bolsonaro, ele tirou uma foto, um print screen do grupo invadido, hackeado, e ele falou obrigado pelo apoio. Ele publicou nas redes sociais dele. Quer dizer, ele está incentivando que os hackers continuem invadindo outros grupos, e aquilo sai em toda a mídia que aquele grupo foi invadido. Foi capa do UOL, foi capa do G1, capa de vários portais de mídia. Não tinha como o Bolsonaro não saber, saiu até no Jornal Nacional. E o Bolsonaro, ele fez aquilo para incentivar os hackers, tá vendo? Eu tô vendo o que vocês estão fazendo e eu tô gostando, obrigado pelo apoio. E, além disso, a fake news do Bolsonaro, como se ele tivesse apoio de 3 milhões de mulheres, que era exatamente o contrário. Eles estavam contra Bolsonaro e não com Bolsonaro. Aí eu falei, não se caça a chapa por uma coisa dessa, a não ser que se prove por A mais B que foi a campanha do Bolsonaro quem mandou invadir e que foi tudo planejado, e é muito difícil provar isso. O que aconteceu? O que eu falei não aconteceu dessa vez. O TSE já está 3-2 para continuar esse processo, não para arquivar. Eu falei que ia arquivar, porque os processos contra o Bolsonaro difíceis, que o Bolsonaro difíceis para o Bolsonaro, que a casa vai cair, são outros 4. São processos movidos pelo Ciro e pelo Haddad das fake news no WhatsApp. Mesmo assim, esse processo está 3-2 para continuar o processo, e o Alexandre de Moraes pediu vistas. Falta o voto dele e o do Barroso. O Barroso, amiguinho do Moro. Se um dos dois votar sim, o processo continua e vai ter nova investigação sobre esse grupo que foi invadido para colher mais provas, e essas provas podem inclusive abastecer outros processos. Quer dizer, mesmo se colherem provas e essas provas e esse processo não caçar a chapa do Bolsonaro, os outros que podem caçar a chapa Bolsonaro-Mourão podem pegar as provas desse processo que tudo indica vai continuar. E o Alexandre de Moraes pediu vista porque ele tinha acabado de assumir a cadeira no TSE e ele falou, olha, minhas decisões são muito bem embasadas, eu não posso votar sim ou votar não sem eu saber de tudo do processo. E como o Alexandre de Moraes está cheio de trabalho, ele é o relator do inquérito das fake news, ele é o relator do inquérito dos atos antidemocráticos, ele ainda faz parte da primeira turma do STF, ele também tem os processos do STF, agora ele está no TSE, como ele tem muito trabalho, demora até que ele analise tudo e dê o voto dele. Aí depois tem o voto do Barroso, que é amigo de Sérgio Moro, e a gente já sabe qual é o voto do Barroso, eu não preciso nem falar aqui. E aí a chance de ser um 5-2 ou um 4-3 é gigantesca e continua o processo. Então o Bolsonaro está cada vez mais ferrado. E a decisão do OG Fernandes hoje de ignorar as provas da CPI das fake news, da incompetência da CPI das fake news, e de buscar provas do STF, essa decisão mostra o quê? E na própria decisão ele fala, a gente quer dar celeridade ao processo, porque senão esse processo só ia acabar no ano que vem. E tudo indica, eles querem que acabe esse ano. Talvez, e aí pode falar que é teoria da conspiração ou que é só um pensamento meu, e você pode comentar se você concorda. O plano é anular, caçar a chapa Bolsonaro-Mourão esse ano e convocar novas eleições. E novas eleições sem Bolsonaro, porque ele vai ter a chapa caçada, e com Sérgio Moro sendo candidato da Globo e com a direita completamente esfacelada, porque vai ter uma briga gigantesca na direita tendo novas eleições. E aí é que a esquerda pode tentar alguma coisa para voltar ao poder. Todo mundo, eu acho que não tem cidadão brasileiro que seria contra termos novas eleições, não tem. Só os bolsonaristas, só o gado bolsonarista, mas esse, fascista não é nem gente, então a opinião deles não interessa. Agora comenta, se você gostou do vídeo e você quer ajudar a gente a levar a verdade para as pessoas, é 1 segundo. Curte o vídeo se você não curtiu ainda e principalmente se inscreve no canal. Ah, você já é inscrito? Chama amigo, amiga, tio, tia, mãe, todo mundo, pai, filho, filha, neto, fala, entra aqui no vídeo e se inscreve no canal, no Plantão Brasil, e vamos mostrar a verdade pra mais gente. É isso, falou.